Boa noite a todos, é um prazer tê-los aqui. Eu convidei vocês hoje para falar sobre 4 pilares do destino, uma abordagem diferenciada do mapa de 4 pilares, que são as imagens do destino. Claro, como eu sempre digo, não é uma aula, eu não tenho como ensinar 4 pilares do destino, nenhum sistema de leitura em apenas uma hora. É um bate-papo sobre o assunto e a possibilidade de entender melhor o que é isso. Durante essa hora eu vou tentar explicar para vocês não a leitura tradicional dos 4 pilares do destino, mas esse tipo de leitura que é chamado de imagem melódica do mapa. Há vários sistemas astrológicos chineses. Quando nós falamos astrologia chinesa, na realidade, nós temos que especificar a que tipo de astrologia nós estamos nos referindo, já que 4 pilares é apenas um deles. A maioria das pessoas, quando escuta algo sobre astrologia chinesa, conhece pelo menos o seu animal do ano de nascimento. Então diz pra gente, eu nasci no ano do dragão, ou eu sou de cavalo, ou eu nasci no ano do rato. Mas o que é 4 pilares especificamente? 4 pilares utiliza a data completa de nascimento, ou seja, ano, mês, dia e hora, e estabelece um animal e um elemento, essa combinação ela é chamada de binômio, para cada componente da data, ou seja, um animal e um elemento para o ano, um animal e um elemento para o mês, um animal e um elemento para o dia, um animal e um elemento para a hora, o que totaliza então 4 binômios. E é daí que vem o nome 4 pilares do destino, porque cada um dos componentes da data representa um dos pilares que sustenta a vida da pessoa. Por exemplo, uma pessoa nascida no dia 11 de abril de 1964, às 11h45, teria nascido no ano do dragão de madeira Yang, no mês do dragão de terra Yang, no dia do tigre de metal Yang e na hora do cavalo de água Yang. 4 pilares do destino está associado a um ciclo ininterrupto de anos, meses, dias e horas, e montar um mapa equivale a encontrar um ponto específico desse ciclo. É um único sistema astrológico, os cálculos nunca mudam, os ciclos são sempre os mesmos, mas há várias formas de leitura diferentes desse mapa. O 4 pilares ele é normalmente utilizado em conjunto com o Feng Shui para determinar o ki humano que vai interagir com aquele local. E por isso, normalmente, ele é o sistema astrológico chinês mais conhecido, porque como ele é utilizado concomitante com o Feng Shui, nós acabamos fazendo a análise da pessoa e do imóvel ao mesmo tempo. É um único sistema de cálculo, mas nós temos várias formas de leitura diferenciadas. Uma das formas de análise ou de leitura desse mapa leva em conta o equilíbrio de 5 elementos que se dá entre os componentes da data. E a partir disso, isso pode ser utilizado, por exemplo, junto com a medicina chinesa, pode servir de base dentro da medicina tradicional chinesa, não só para o diagnóstico, mas também para o tratamento e para a prevenção dos sintomas. Através da análise desse equilíbrio próprio que cada mapa possui, o sistema consegue determinar quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos do organismo, que sintomas podem ser desenvolvidos por cada pessoa e o que pode ser feito para evitá-los. Mas claro que há inúmeras outras utilidades para a análise desse equilíbrio. Uma delas é, por exemplo, a questão da alimentação. Já que cada um dos 5 elementos está associado a um sabor, conhecer quais são os nossos excessos e as nossas debilidades ajuda a criar uma dieta mais balanceada, adequada a cada pessoa e adequada ao momento em questão. Porque, claro, se o meu equilíbrio depende do momento, é influenciado por ele, aquilo que eu vou fazer também pode ser adequado a esse momento. Inclusive, a alimentação, hobbies, terapias,
tudo no universo pode ser associado a 5 elementos. E quando eu conheço o equilíbrio de 5 elementos de um organismo, fica fácil eu saber como eu posso interferir com isso de uma forma significativa, utilizando seja qual sistema for. Tratamentos, hobbies, terapias. Claro que os tratamentos também podem ser separados em termos de 5 elementos. Por exemplo, a acupuntura pode ser considerada metal, hidroterapia pode ser considerada água, geoterapia pode ser considerada terra, massagem, por exemplo, pode ser considerada madeira. Então, se cada terapia também reforça um tipo de elemento, a escolha da terapia adequada pode fazer mais efeito sobre um organismo. Então, existem inúmeras formas de analisar esse equilíbrio e de utilizá-lo de forma prática. Mas saindo um pouco da questão de saúde, quando nós falamos, por exemplo, de relacionamentos, conhecer esse equilíbrio facilita entender a dinâmica dos relacionamentos nos quais nós nos envolvemos normalmente. Sejam esses relacionamentos amorosos, afetivos, comerciais ou de amizade. Muitas vezes o que a gente busca no outro é o complemento daquilo que nos falta. Ou então nós empatizamos com pessoas que buscam o mesmo que nós buscamos, ou seja, às vezes a relação com as outras pessoas é de complementariedade, quando eu busco aquilo que eu preciso, em outras horas é de semelhança, quando eu empatizo com alguém porque ela tem os mesmos anseios que eu. Por isso, analisando um mapa de 4 pilares, é possível verificar não só as simpatias, como as antipatias. Muito mais do que a análise dos animais que são envolvidos na combinação, que é o mais comum de se conhecer na astrologia. Por exemplo, todo mundo sabe que o rato não gosta do cavalo, e por isso alguém nascido no ano do rato tem dificuldade de relacionamento com as pessoas nascidas no ano do cavalo. Mas isso é apenas uma regra, uma simplificação em função da oposição desses animais. Mas, claro, se eu conheço o equilíbrio do mapa, esse equilíbrio explica muitas das nossas escolhas e dos nossos padrões de relacionamento. Normalmente, as pessoas com as quais nós tendemos a nos envolver seguem um determinado padrão. Elas podem ser completamente diferentes uma da outra, mas elas despertam em nós o mesmo tipo de reação. E esse tipo de reação depende do nosso desequilíbrio e de como essa pessoa afeta esse desequilíbrio. Mas claro que um mapa não é estático, ele é dinâmico, ele sofre a influência do período. E por isso também é fácil, a partir do momento em que a gente entende esse equilíbrio e essa dinâmica da influência momentânea, entender por que aquilo que antes nos era tão agradável, de uma hora para outra deixa de ser. Às vezes nós nos envolvemos com uma pessoa em função de uma necessidade momentânea, e quando essa necessidade passa, aquela pessoa passa a não ter mais aquele encanto. Então, conhecer o equilíbrio do mapa e a influência do momento sobre ele pode explicar por que nós nos desencantamos com certas pessoas, por que deixamos de gostar de certas comidas, porque nós enjoamos de alguns sabores, ou porque algumas coisas que antes não nos eram prejudiciais agora são, porque de repente alguns alimentos que nós sempre comemos agora nos fazem mal, ou pelo contrário, coisas que nós nunca pudemos comer e que de repente agora podemos. Claro que essa forma de equilíbrio também pode ser utilizada para entender a personalidade de cada um, nossa forma de ver o mundo e de lidar com os outros. Por que nós agimos de uma forma diferenciada no meio social, de como nós agimos com as pessoas que fazem parte do nosso círculo íntimo? Por que essa diferenciação? Tudo isso é facilmente explicado na análise de 4 pilares. Claro que, como qualquer outro sistema astrológico, 4 pilares também pode ser utilizado de uma forma mundana, para prever ganhos e perdas financeiras, recompensas e castigos, relacionamentos e parcerias, filhos, sucesso, etc. O objetivo não é
preditivo, mas ele pode ser utilizado. Existem sistemas astrológicos mais pontuais, como o Ziwei do Shu, nos quais são mais fáceis você fazer uma previsão, mas não é impossível uma previsão um pouco mais geral em termos de 4 pilares do destino. Por exemplo, é possível saber momentos melhores para ganhar dinheiro ou para obter melhores relacionamentos. De qualquer forma, são previsões um pouco menos específicas do que aquelas que podem ser feitas no Ziwei do Shu. Foi só um preâmbulo para que aqueles que não conhecem 4 pilares entendam que isso que nós vamos fazer hoje não é a única forma de análise, mas hoje o nosso objetivo é falar sobre a imagem do destino, sobre a leitura melódica do mapa, sobre o som que cada um desses pilares possui. Então, cada um desses binômios que vocês podem ver no mapa, ou seja, um animal mais um elemento é chamado de binômio, cada um desses binômios que compõem o mapa de 4 pilares está associado a uma imagem. E cada uma dessas imagens interage com as outras imagens do mapa de uma forma própria, que não segue a regra normal dos 5 elementos, como nós estamos acostumados. Aqui nem toda água apaga todo fogo, nem todo fogo prejudica todo metal, nem todo metal é ruim para todas as madeiras. As imagens têm uma análise própria que leva em conta a própria figura que nós temos que imaginar para o mapa. Por exemplo, a água do mar ela não pode alimentar a madeira da floresta, porque nós estamos falando de uma água salgada e que normalmente não tem um contato direto com a floresta. Portanto, mesmo que ela não fosse salgada, ela não poderia alimentar a floresta, a não ser que a floresta estivesse à beira-mar. Então, não existe uma relação direta entre essas duas imagens. A água do mar não pode alimentar a madeira da floresta, pelo contrário, a água salgada pode prejudicar de alguma forma a madeira da floresta. Então, a análise é sempre feita em termos de imagem e não em termos de elemento. O metal da espada ele não pode, por exemplo, prejudicar a madeira da moreira, porque a madeira da moreira representa os móveis e que, portanto, ela se beneficia do metal da espada, já que ele pode serrá-la, parti-la, para que ela possa ser melhor utilizada de uma forma prática. O fogo do farol, que representa a iluminação de um caminho, ele não pode ser prejudicado pela água da chuva. Por quê? Porque a água da chuva faz com que o farol tenha a habilidade de demonstrar de uma forma ainda mais útil a sua influência. Por isso, a primeira coisa que nós fazemos quando nós pegamos um mapa e queremos analisar as imagens é associar a cada um dos 4 pilares a imagem correspondente e depois tentar associar todas essas imagens, verificando como uma interage com a outra, se existe essa possibilidade de interação ou não, se uma prejudica ou favorece a outra. Nesse tipo de análise, sempre o pilar do ano representa o destino, o pilar do dia representa a pessoa, e por isso, esses 2 pilares são os mais importantes na análise. É possível que o destino favoreça a pessoa, é possível que a pessoa favoreça o destino, e as outras 2 imagens, ou seja, mês e hora, são utilizados de forma complementar e muitas vezes podem auxiliar a pessoa a cumprir esse destino ou auxiliar esse destino na ajuda da pessoa. Às vezes, uma imagem serve de ponte para as outras. Eu coloquei no Facebook uma tabela com essas imagens para que vocês possam imprimir. Isso está lá no evento, no nosso bate-papo do evento. E pode ser impresso por todos. O ideal seria que vocês já tivessem impresso isso e que sejam capazes de transformar o seu mapa num mapa de imagens. No total, nós temos 30 imagens, mas elas são associadas a 2 elementos cada uma.
Elas são associadas a um binômio Yang e a um binômio Yin, e isso faz com que elas sejam demonstradas de forma diferenciada por esses dois binômios. Por exemplo, o fogo do farol é associado ao dragão de madeira Yang e também é associado à serpente de madeira Yin. Portanto, o animal Yang vai demonstrar as habilidades associadas a essa imagem de uma forma exteriorizada e o animal Yin vai demonstrar isso de uma forma mais interiorizada. Esse farol que ilumina um caminho pode ser de uma forma visível ou iluminar algo interno. Eu só estou citando essa diferenciação, mas hoje, durante esse bate-papo, nós vamos tratar apenas de 30 imagens. Aqueles que já conhecem seu mapa podem facilmente encontrar as suas 4 imagens utilizando a tabela que eu coloquei no Facebook. Quem não conhece pode montar o mapa em um dos nossos sites, acrescentando a data de nascimento a um calculador automático. Eu coloquei aqui um link de um calculador automático que nós temos em um dos nossos sites. Basta vocês utilizarem esse link e lá vocês terão um mapa de 4 pilares. Não se esqueçam de fazer o ajuste da hora, se por acaso vocês nasceram em horários de verão. Eu gostaria de lembrar que se trata de um calculador automático, que esse calculador não necessariamente vai fazer os ajustes de hora necessários e que as pessoas que nasceram em horas que são limítrofes, todas as horas ímpares, deveriam fazer o mapa anterior e o posterior ao horário, porque dessa forma podem ter uma ideia melhor de qual dos dois mapas é o correto. Claro que quando nós fazemos isso manualmente, nós fazemos o acerto do horário e com isso nós podemos fazer um mapa só. É impossível eu ensinar esse acerto de hora aqui em 1 hora. Nós temos um vídeo aberto na internet sobre esse acerto de hora. As pessoas que se interessarem podem assistir esse vídeo aberto no nosso canal, no YouTube. Se vocês acessarem o link, entrarão nessa página e aqui basta colocar o ano de nascimento, mês, a hora e o minuto e mudar o sexo para feminino ou masculino. Depois de completados os dados, basta mandar calcular e o mapa estará posicionado logo abaixo, assim como os pilares de sorte de 10 anos, que são as influências pelas quais esse mapa passa ao longo do tempo. É como uma evolução do próprio mapa. Nós não vamos falar de pilares de sorte aqui, porque não dá tempo. Vamos falar apenas do mapa original. Utilizando a tabela, vocês vão ver que as 4 imagens desse mapa são o fogo do farol, a madeira da floresta, a madeira do pinheiro solitário e a madeira do chorão. Então, como é feita a relação entre essas imagens? A madeira da floresta pode alimentar o fogo do farol, a madeira do pinheiro solitário também pode alimentar o fogo do farol, e a madeira do chorão também pode alimentar o fogo do farol. Então, essa pessoa tem 3 madeiras para alimentar esse fogo do farol. Então, se nós conhecermos o que significa cada uma dessas imagens, cada uma delas vai trazer uma habilidade e um tipo de dom que pode ajudar a cumprir esse destino do fogo do farol. Então, conhecendo bem as imagens, nós podemos entender como a pessoa pode aproveitar melhor as suas habilidades no cumprimento desse destino. Então, antes de nós falarmos de interpretação, eu vou dar para vocês um pequeno significado para cada uma das 30 imagens. Claro que esse significado é muito mais amplo e pode ser muito mais estendido, mas nós não temos tempo hábil aqui para isso. Então, eu vou só mostrar para vocês o que cada um deles significa e como essa análise pode ser efetuada. Para facilitar a compreensão, eu dividi as imagens por elemento.
Então, nós temos 6 tipos de imagem madeira. A madeira da moreira, a madeira do pinheiro solitário, a madeira da floresta, a madeira do chorão, da romã e da planície. Cada uma dessas madeiras vai representar de uma forma mais significativa um aspecto do elemento madeira como um todo. Por exemplo, a madeira da moreira está associada ao aspecto saúde da madeira. A amoreira representava nos tempos antigos um talismã para a saúde, e ela também representa a criatividade utilizada de forma prática, e por isso ela representa os móveis, a madeira já utilizada. A madeira do pinheiro solitário ou unitário, a madeira das coníferas, ela representa a sabedoria, a capacidade de aprendizado e ensino associada à madeira. Enquanto a madeira da floresta representa o apogeu da madeira e a exuberância da criatividade. Essa imagem, por exemplo, está presente em muitos dos pintores famosos. A madeira do chorão representa o romantismo e a capacidade de sedução da madeira, e por isso, por exemplo, está presente em muitos poetas. Já a madeira da romã representa a madeira rígida, a madeira de lei, aquela que estabelece um padrão a ser seguido. E por isso ela representa as pessoas que, de alguma forma, têm seguidores ou criam um estilo, como Dior, por exemplo. Já a madeira da planície representa um recurso fácil, que está de fácil acesso, que está ao alcance das mãos. É a madeira que é utilizada para as construções, que tem uma durabilidade menos significativa, mas que tem um resultado mais rápido. Da mesma forma, nós também temos 6 diferentes imagens fogo, cada uma delas representando um aspecto diferente do elemento fogo como um todo. Então, o elemento em si seria a junção dessas 6 imagens. A primeira imagem fogo é o fogo do raio. O fogo do raio representa a inspiração divina, representa as alterações repentinas, representa as mudanças bruscas, algo inovador. Depois, o fogo do fogão representa a transformação de alguma coisa, representa a possibilidade de transformar algo em outra coisa, representa a capacidade da manutenção da vida, de aglutinar pessoas à sua volta. Alguns fogos são acolhedores e outros, pelo contrário, não. Reparem, o fogo do raio ele não é nem um pouco acolhedor. Em compensação, o fogo do fogão é acolhedor. As pessoas se sentam à sua volta, não só para se alimentar, como também para conversar e para conviver de uma forma geral. Ele representa a fogueira que era feita no interior dos imóveis. Representa a capacidade de aglutinar pessoas à sua volta. O fogo do farol também não é acolhedor. Ele representa a capacidade de iluminar caminhos, de servir de ponto na escuridão, de servir de guia, de levar as pessoas em segurança de um local para o outro. Mas esse é um fogo artificial, é uma criação do homem. O fogo do céu representa o sol, representa a capacidade de gerar vida e ao mesmo tempo de destruí-la. Representa o fogo no máximo do seu esplendor. O fogo do pé da montanha representa a fogueira que é acesa no pé da montanha para uma noite de repouso antes de um trabalho árduo. Ela representa o repouso antes da batalha. Ela representa a cura em função disso. Enquanto o fogo do pico da montanha representa um sinal. Ele é parecido com o fogo do farol, mas ele só é aceso em momentos ou de júbilo ou de perigo. E por isso ele representa um aviso e tem a capacidade de disseminar uma notícia e por isso favorece, por exemplo, a propaganda. Nós também temos 6 imagens terra.
A terra da parede, que representa a segurança, a estabilidade, a proteção daquilo que é meu e dos meus, tem um âmbito mais restrito de ação, enquanto a terra da muralha representa um destino socialmente útil. É a proteção não de um grupo de pessoas, mas de toda uma comunidade. Já a terra da areia representa a terra que não é muito fértil, que exige esforço e trabalho para conseguir ser cultivada. E por isso representa a utopia, as ideias que não são colocadas em prática, por exemplo. Enquanto a terra da beira do caminho representa a terra que já foi utilizada. É como a terra que é reutilizada numa construção, que é retirada de algum lugar e colocada em outro. Então, claro, todas as imagens têm um lado positivo e um lado negativo. Por exemplo, aqui, o lado positivo da terra da beira do caminho é a capacidade de reutilizar alguma coisa. E o aspecto negativo é a possibilidade de distração ou de não chegar a um objetivo em função de se distrair ao longo desse percurso. Já a terra dos grandes caminhos representa, pelo contrário, a viagem em si. Representa algo que conecta dois pontos, que liga dois locais. E por isso está associado, por exemplo, à importação, exportação, viagens, imigração, outros locais. Enquanto a terra do telhado representa a capacidade de prevenção contra intempéries, representa a capacidade de prever as coisas, então representa a precaução e a proteção, mas é uma proteção no sentido de estar no lugar certo e na hora certa. Nós também temos 6 imagens metal. A primeira imagem metal é o ouro do fundo do mar. Ele representa uma oportunidade repentina. Ele representa os golpes de sorte que o mar derrama na praia. O metal do espelho, ou o ouro branco, representa a capacidade de enxergar alguma coisa que as outras pessoas não necessariamente veem. Representa um outro lado de alguma coisa, representa o universo, a capacidade de enxergar, por exemplo, a astrologia, os oráculos. Claro, da mesma forma, eu também posso utilizar o metal do espelho de uma forma narcisista. Eu posso olhar para dentro ou posso olhar a própria imagem num espelho. O ouro dos candelabros ou o bronze moldado está associado a acoplar 2 significados diferentes. O candelabro tem um significado religioso, de religiosidade, enquanto também tem um significado de iluminação. E por isso ele associa o luxo e a prosperidade à iluminação e ao crescimento espiritual de alguma forma. Para vocês terem uma ideia de como essas imagens se manifestam, todos os papas dos últimos 2 séculos possuíam essa imagem, menos os 3 últimos. Claro, a imagem do Papa vem mudando nesses últimos anos e anteriormente essa imagem acoplava esse significado de prosperidade e elevação espiritual e hoje em dia ele é mais voltado para outros aspectos da religiosidade e, portanto, já não manifestam mais essa influência e os papas eleitos hoje não têm mais essa imagem. Depois, o ouro da areia representa uma jazida à flor da pele, representa a possibilidade de ter ao alcance das mãos essa prosperidade, de gerar prosperidade. Claro que exige esforço, a possibilidade está ali, mas depende de esforço próprio. O metal da espada representa um metal que já foi forjado, já passou pelo fogo. Ele representa a objetividade, praticidade, o lado mais frio do metal. Representa a capacidade de fazer coisas que outras pessoas não seriam capazes.
Por exemplo, muitos suicidas ou muitos assassinos possuem essa imagem, mas da mesma forma, muitos presidentes de multinacional também possuem, porque ela representa a objetividade, a praticidade e a diretriz necessária para tais cargos. E o ouro das joias representa a capacidade de sedução do metal. Muitas pessoas não entendem muito porque o metal está associado à sedução. Na visão chinesa, Vênus é a deusa do amor e da guerra ao mesmo tempo, e portanto ela representa ao mesmo tempo a sedução e a objetividade, a praticidade, a diretriz e o planejamento necessários para a guerra. E por isso as imagens metal são tão dúbias, porque elas representam ao mesmo tempo a sedução, a beleza e a guerra, a restrição, o aprisionamento. Como vocês viram, cada uma das imagens representa uma faceta do elemento que ela está associada. Então, se nós juntarmos todas as imagens metal, nós vamos ter como resultado as qualidades que a gente normalmente atribui ao metal. Da mesma forma o fogo, a terra, a madeira e a água. O último grupo de imagens são as imagens água. A primeira é a água do rio ou a água que penetra e fertiliza. Ela representa exatamente um rio que percorre algum lugar e por isso representa, por exemplo, levar alguma coisa de um lugar para o outro. Mas também representa a possibilidade que o rio traz de limpeza, de higiene, de cura da saúde. Então, tanto ela leva pessoas, coisas e notícias, como também traz a possibilidade de saúde. A água que brota das rochas está associada à água que vem das profundezas e que por isso traz para a terra alguma coisa de não visível. Representa a inteligência, mas também uma oportunidade que pode não voltar mais. A água que passa debaixo da ponte hoje não é a mesma água que vai passar amanhã. E, portanto, como toda água em movimento, ela representa a necessidade de tomar uma posição, de tomar uma postura, de fazer algo e não deixar com que a oportunidade passe, com que o momento passe. Já a água da chuva de longe, ou água da enxurrada, é a água da chuva, mas que não está chovendo aqui, choveu num outro local. E, portanto, ela representa algo que veio de um lugar para cá. Então, ela representa, por exemplo, a comunicação, a capacidade de ligar dois locais, mas de uma forma esporádica, não constante. Já que não é sempre que eu tenho enxurrada, não é sempre que está chovendo. É diferente de um rio. É algo que está acontecendo momentaneamente. A água do céu, ou água da chuva celeste, representa a capacidade de conectar o céu com a terra. A água que está chovendo hoje foi evaporada da terra e, portanto, representa essa conexão entre aquilo que foi do que terrestre para o que celeste e aquilo que vem do que celeste para o que terrestre. E, portanto, ela representa um ciclo que une o céu com a terra. Representa inspiração divina, da mesma forma que o fogo do raio, já que tudo que vem do céu representa essa inspiração divina. Então, a água do céu representa a intuição divina, digamos assim. A capacidade de intuir coisas que os outros não veem. Então, pode ser, por exemplo, uma ideia que pode ser colocada em prática, já que eu trago algo do céu para a terra. A água do riacho é a água que serve à comunidade, representa a filantropia, a doação, é a água que sustenta a vida, é a água do Espírito Santo. Para vocês entenderem um pouco melhor, esse era o binômio que possuía a Madre Teresa de Calcutá. Todas as imagens têm um máximo, um apogeu, digamos assim. O apogeu da madeira é a madeira da floresta, o apogeu do fogo é o fogo do céu, o apogeu da água é a água do mar, é a água do oceano. Representa
o máximo da água. Então, claro, representa intuição, inteligência, mas principalmente a possibilidade de conectar dois locais ao mesmo tempo. Diferente do rio, que leva algo daqui para lá, ou da Terra dos Grandes Caminhos, que também representa ligar dois locais, o oceano está ao mesmo tempo em dois locais. Ele não liga um local, não leva algo de um local para o outro. Ele é onipresente nesses dois locais. Então, ele representa a capacidade de conectar as coisas. Representa os dois lados de alguma coisa. Ele está ao mesmo tempo aqui e lá. Para aqueles que quiserem aprofundar a interpretação das imagens, nós temos um livro só sobre as imagens dos arquétipos, pode ser adquirido diretamente conosco ou na loja, a loja do Mintang, e nós também temos um módulo de interpretação referente especificamente aos 60 binômios. Claro que esse módulo de interpretação é somente para aqueles que já conhecem 4 pilares do destino, já que é somente um módulo de interpretação, nós não ensinamos os cálculos nesse curso. O livro até pode ser lido por leigos, mas o curso seria para realmente estudantes de 4 pilares. Se nós fôssemos fazer a análise desse mapa agora, conhecendo algumas das características dessas imagens, nós podemos descrever, então, qual é a imagem do destino dessa pessoa. O destino é o fogo do farol, ou seja, ela nasceu para iluminar caminhos, para levar as pessoas em segurança de um local para o outro. O pilar do dia é a madeira do pinheiro solitário. A madeira do pinheiro solitário representa estudo, ensino, sabedoria, dedicação. E essa madeira pode ajudar a cumprir o destino, já que ela pode usar essa sabedoria para se tornar esse farol e esse ponto de referência. Então, a primeira relação sempre é feita entre ano e dia. Claro que nem todos os mapas vão ter essa relação tão fácil como nesse mapa. Alguns vão controlar ou prejudicar, e é isso que, na visão chinesa, indica a capacidade de sorte do mapa. Quanto melhor for a relação entre o dia, que representa a pessoa, e o ano, que representa o seu destino, melhor ela cumpre esse destino e mais sorte tem o mapa, já que cumprir o destino é como navegar a favor da maré. Nos mapas em que o pilar do dia prejudicar o pilar do ano, a pessoa age de forma a prejudicar o cumprimento do seu destino e isso prejudica o desenvolvimento da sua vida de uma forma geral. As imagens do mês e da hora são utilizadas como complemento da análise. Aqui a madeira da floresta representa a criatividade e a capacidade de usar essa madeira e esse conhecimento também para alimentar o fogo, e a madeira do chorão representa a capacidade de sedução e o dom de oratória que também pode ser utilizado para aumentar esse fogo. Portanto, todas as imagens madeira aqui favorecem o fogo do farol e a possibilidade de que essa pessoa ilumine caminhos e sirva de ponto de referência ou de guia na escuridão. Cada imagem está associada a um dom, tem diversas habilidades, mas também, claro, tem um lado negativo. Qual é o lado negativo do fogo do farol? É o narcisismo, é querer aparecer demais, é achar que sabe tudo, é ser o dono da verdade. Quando duas imagens têm uma relação negativa, em que uma controla a outra, uma impede a outra, através dos seus defeitos, de exprimir as suas qualidades. Os defeitos de uma impedem as qualidades da outra de se manifestar. Eu vou colocar aqui para vocês alguns mapas conhecidos para que vocês entendam um pouco melhor como essa imagem se manifesta no mapa. Por exemplo, aqui nós temos o mapa de Salvador Dalí, que tem duas imagens, fogo do farol e uma madeira da floresta.
Muitos pintores famosos, como eu disse para vocês, têm a madeira da floresta. Aqui fica claro que é completamente diferente ter a madeira da floresta no ano ou ter o fogo do farol no ano. Claro que ele utilizou essa forma de se mostrar diferente para conseguir aparecer e usou a sua criatividade para isso. Para vocês terem uma ideia, Maquiavel também possuía a madeira da floresta, mas a polaridade Yang. Normalmente os pintores possuíam a polaridade Yin e pessoas que utilizavam essa criatividade de uma forma diferente, a polaridade Yang. Porque, claro, a polaridade Yin é mais voltada para atividades individuais, enquanto a polaridade Yang é mais voltada para atitudes externas. A diferença entre eles é que a madeira da floresta, no caso anterior, gerava o fogo do farol, e aqui está associada ao fogo do raio, que representa a inspiração divina, a transformação, a renovação, a mudança radical. Falando em radicalismo, eu me lembrei de Napoleão, que também tinha o fogo do raio, agora associado ao metal da espada. O lado negativo do fogo do raio é achar que o que ele faz vem da inspiração divina, ele é o justiceiro divino, ele tem um direito divino de. E o metal da espada representa a capacidade de fazer coisas que outras pessoas não fariam. Eu disse para vocês que o lado negativo disso gera, por exemplo, os terroristas, os extremistas, os assassinos, os suicidas. Santos Dumont, que se matou, por exemplo, possuía o metal da espada. Claro, a polaridade Yin dessa imagem, que é voltada para si mesmo e não para fora. Claro que eu estou utilizando exemplos extremos para que vocês possam fixar o significado das imagens. Isso não quer dizer que todas as pessoas utilizaram essas imagens com um lado negativo. Eu falei para vocês que o fogo do pico da colina servia para difundir alguma coisa, difundir uma notícia, difundir uma imagem, e que por isso estava muito associado à propaganda. Para vocês terem uma ideia de como ele se manifesta na vida de uma pessoa, Elvis Presley tinha isso como destino. Eu disse para vocês que a Terra da Muralha representava um destino socialmente útil. Então, eu separei para vocês vários exemplos de pessoas que tinham como imagem esse destino socialmente útil. Carlos Chagas, Albert Einstein, Chico Xavier. Claro que cada pessoa vai manifestar essas imagens de acordo com a composição geral do mapa. Nós aqui citamos uma única imagem de cada pessoa, apenas para que vocês pudessem ter uma ideia de qual foi o aspecto daquela imagem que a pessoa desenvolveu, ou que vocês estão visualizando nesse momento. Mas o destino vai ser uma junção dessas 4 imagens e da possibilidade de utilizar o melhor de cada uma delas. Pensem que cada imagem está associada a várias qualidades, a vários dons, a várias habilidades, e que a junção de todas essas habilidades forma um conjunto de habilidades que a pessoa pode utilizar ao longo da sua vida. Todas as imagens têm um lado favorável e um lado desfavorável, e nós utilizamos ambos os lados ao longo da vida. Para vocês terem uma ideia, o fogo do farol representa a capacidade de demonstrar alguma coisa, de servir de guia, de servir de luz, de servir de ponto de referência. Mas ele também pode mostrar o narcisismo, o lado exteriorizado, a imagem, a aparência. Aqueles que me conhecem sabem que essa é a imagem do meu destino, e hoje eu utilizo isso
ensinando as outras pessoas, mostrando um caminho, indicando a melhor forma de chegar a algum lugar. Mas eu também já utilizei o outro lado dessa imagem. Somente as pessoas que me conhecem ou aquelas que já fizeram curso e que me ouviram contar essa história sabem que eu também já utilizei o lado aparência dessa imagem. Durante a minha juventude, eu fazia fotografia para revista, participei de alguns desfiles de moda, tinha uma estética, nem uma grama de gordura no corpo, fazia bronzeamento artificial, trocava a cor do esmalte de acordo com a roupa. Quem me vê hoje não pode imaginar isso, mas eu já utilizei os dois lados da imagem. Eu tanto já utilizei a aparência para servir como ponto de referência, como hoje eu utilizo o conhecimento para servir de ponto de referência. Existem várias formas de utilizar essa análise das imagens. Eu dei para vocês um exemplo de habilidades e de como as pessoas demonstraram essas habilidades na sua vida em função daquilo que possuíam no mapa. Mas não é só essa forma de análise, porque cada imóvel também está associado a uma imagem e a imagem do imóvel pode fazer um som favorável ao se unir com uma determinada pessoa. O imóvel pode favorecer ou desfavorecer o seu destino. Então, mesmo um imóvel muito favorável pode não ser o ideal para que você cumpra a sua missão na vida. Esse é um desenho da Luopan do Mintang e aqui eu estou mostrando para vocês aonde ficam as imagens em Dipan que são associadas ao assentamento do imóvel e relacionadas às pessoas. A comparação entre o imóvel e as pessoas se dá num nível muito mais profundo do que simplesmente o posicionamento das cabeceiras de cama. Porque quando nós comparamos a imagem do destino das pessoas com a imagem do destino do imóvel, nós temos como saber como esse imóvel interage com essas pessoas e como ele influencia esse destino. O chinês diz que cada imóvel tem um som e que esse som é compatível não com o som da própria pessoa e que juntos eles formam um acorde que é agradável ou não aos ouvidos. É como se eles combinassem ou não esse som de uma forma harmônica. Da mesma forma, no relacionamento entre duas pessoas, nós podemos verificar a interação entre as imagens. Algumas pessoas favorecem o nosso destino, outras prejudicam. Estar ao lado de algumas pessoas parece que é como ter um vento a favor, enquanto estar ao lado de outras é navegar contra a corrente. Eu espero que essa pequena explicação de uma forma diferenciada de leitura dos 4 pilares do destino tenha despertado a curiosidade dos estudantes no assunto e que tenha despertado também a curiosidade dos leigos em aprender ou em conhecer um pouco mais sobre 4 pilares. Eu espero que tenha sido útil. Eu gostaria de encontrá-los no nosso próximo tema, que é Ziwei Doshu. Fica aqui então o nosso convite. Uma boa noite a todos.